Hoje nós vamos encerrar o nosso mês, me ajudando aí disso. Nós vamos encerrar o nosso mês quando falamos sobre santificação ou sobre santidade. E o começo do mês eu tive o privilégio de conversar com a igreja e até algumas pessoas me pediram depois o PowerPoint, eu cedi com maior tranquilidade, o esboço. Isso aqui não é nosso, é domínio público, né? Até porque é o Espírito Santo que dá, então o Espírito Santo leva para quem quiser, né? Então os irmãos pediram, a gente cedeu, porque disseram que tinha algumas informações bem contundentes com relação à justificação, santificação, a compreensão dessa terminologia, para não dizer essa doutrina, que nós como protestantes e presbiterianos a temos. E eu queria rapidamente passar ali. Hoje nós vamos falar sobre perseverando na santidade, porque mais do que só falar sobre santidade, só conversar, só ouvir sobre santidade, há uma proposta da parte de Deus para o meu e teu coração, é que a gente venha a perseverar na busca pela santidade, e nós vamos entender isso no meio do caminho do culto desta noite. Mas eu queria relembrar alguns, para que não tiveram, ou que você veio, só para você nunca esquecer desses pilares, que nós temos a justificação, santificação e glorificação. Recordando rapidamente, vou usar alguns minutos só. A justificação acontece quando aceitamos Jesus, no momento, aconteceu. Depois vem o processo de santificação, e quando morremos, somos glorificados no Pai. Então, creio que a maioria aqui está na santificação, correto? Creio que não tem ninguém aqui, correto? Amém? Quem está aqui, diga amém. Não? Não, amém, não? Estamos aqui no plano, no projeto de Jesus para nós. A justificação, a gente colocou o termo só para você entender, significa declarar justo. É um ato mediante o qual Deus declara que o pecador que crê em Jesus e confessa sua fé, aceitando o seu sacrifício pelo pecado na cruz, passa a ser justo e aceitável diante do Pai. Essa é a justificação, coisa muito simples. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O texto que nós temos como base é esse. Depois nós temos a justificação, a santificação. Pode ser comparada a uma escada com muitos degraus que levam da terra ao céu. A santificação começa por ocasião da conversão, justificação, e continua até a vida toda do crente. Significa perfeito amor, obediência e perfeita conformidade à vontade de Deus. Também tem a ver a glorificação, é o ato final no processo da salvação. Paulo nos ensinou que ele viria em último lugar. A glorificação será após a segunda vinda de Cristo. E aí nós vamos entender algumas coisas muito rápidas que para você diagnosticar no seu dia a dia. Justificação é a salvação dos nossos pecados passados. Deus nos perdoa. Santificação, salvação dos nossos pecados presentes. É como eu vou lidando com Ele, pedindo perdão, me arrependendo, e como nós ouvimos hoje de manhã, sem remorso, mas com arrependimento, nós vamos tratando do pecado cotidiano. E a glorificação, seremos salvos de um mundo de pecado. Em relação ao pecado, esses três. Com relação à justificação, liberta-nos da penalidade ou culpa do pecado. Santificação, liberta-nos do poder do pecado. E a glorificação, liberta-nos da presença do pecado. Terceira consideração: justificação é um ato de graça, a santificação é um crescimento na graça, e a glorificação é um desfrute lá em cima já na graça de Deus. Mais um para frente. Justificação é momentânea, é aquele momento, aconteceu, é já e uma vez só. Santificação prolonga-se por toda a vida, ou seja, enquanto você respirar, você está vivendo o processo de santificação. E glorificação estende-se por toda a nossa eternidade, começando a partir de quando morremos. Por fim, a justificação ocorreu quando estávamos no mundo, no passado. A santificação enquanto andávamos pelo caminho que leva ao céu, presente. E a glorificação ocorrerá quando chegarmos ao céu, futuro. Isso é muito simples, tentando colocar um pouquinho desses elementos para nós, porque às vezes nós conversamos, passamos aqui, dialogamos com os irmãos, mas parece que se passa despercebido sobre alguns detalhes, alguns temas, e as coisas precisam ser marteladas um pouquinho mais, para que haja compreensão. Mas depois de recapitular tudo isso, eu gosto dessa frase, eu queria que você pensasse nela. A conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Olha Deus falando. Sentiram, né? Deus do mundo, né? Obrigado, Tis.
Mas eu queria lhe convidar a pegar o seu boletim, porque quando nós pegamos o boletim, a pergunta que eu queria desafiar você no nosso editorial é: o que tem mudado na sua vida? Porque nós não estamos falando esse mês de algo que é extremamente aleatório a você, de algo que não tem nada a ver com a sua vida, de algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ou muito menos com o seu comportamento, com o meu e o seu dia a dia. E a pergunta que eu e você precisamos responder é: o que tem mudado em minha vida? No editorial, que eu tive o prazer de escrevê-lo, tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você tentar responder. Estão aqui, mas também no editorial. O que já mudou na sua vida após ouvir esses desafios de santificação? Nós estamos no mês inteiro de setembro, acabamos agora, final de outubro, começo de outubro, melhor. E o que mudou? O que aconteceu de diferente na sua vida já, a partir do tema de santificação? Segunda pergunta: você tem percebido mudanças em seu jeito de ser a despeito da santidade? Ou seja, você mesmo ao observar tudo isso falou: poxa, como Deus tem trabalhado em mim, glória a Deus por isso. Ou nem você mesmo tem percebido isso? Terceira pergunta: as pessoas ao seu redor perceberam que você tem se tornado diferente? Eu brinco sempre com jovens quando a gente diz assim: eu sou cristão. A pessoa fala assim: hã? Você é cristão? Como assim? Fica preocupado se alguém fizer isso com você. Agora, se de repente você disser: eu sou cristão, a pessoa fala: ah, eu já sabia, tinha alguma coisa. Fique feliz. E será que as pessoas ao nosso redor estão percebendo que nesse mês de setembro que passou, a partir desse tema desafiador, santidade, as coisas mudaram na minha e na sua vida? Ou simplesmente foi um mês de setembro? Simplesmente foram mensagens que foram faladas e indo embora, e tudo bem, e nenhuma reação da parte da igreja a despeito de obedecer ou de reagir conforme for a palavra de Deus? Eu queria lhe trazer para você pensar, porque eu gosto muito dessa brincadeira. Vocês lembram disso? Quem é criança aí sabe que quem é criança, quem já foi criança há alguns anos atrás, né, um século passado. Essa brincadeira do Bombril, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma, mas é do Bombril. Só tinha Bombril na época, então era Bombril. Quem é mais jovem, por favor, eu não estou dando essa dica, tá? Pais, por favor, não estou ensinando ninguém a fazer nada, porque isso é perigoso demais, é proibido. Mas na época, quando eu era criança, não era tão proibido, né? Então a gente fazia, né? O que era isso? Você pegava um pacote de Bombril, ele vem todo dobradinho assim, vem vários, né, gomos, e você abria ele todo, catava outro, colocava junto, abria e ia fazendo um grandão, e amassava assim, fazia uma ponta, tipo um cordão assim, né? Aí você pegava o fósforo, colocava embaixo, que negócio ia queimando, você aí que fazia. Já fez isso, né, Tirso? Brincadeira boa. Só que o problema é que toda vez que eu brincava com isso, a minha mãe dizia para mim: não brinca com fogo que você vai se queimar. Não é? Quantas mães não disseram para os seus filhos isso, né? Não brinca com fogo. O rojão, outra coisa assim. Como a gente tinha dinheiro para comprar rojão, nós fazia Bombril. Depois que a mãe ia lavar a louça, ela lembrava: cadê o Bombril? Queimou, né? Não tinha dinheiro para rojão, fazia no Bombril. A mãe comprava Bombril. Mas o que eu quero dizer com essa ilustração é que ela parece ser linda para quem está de fora. É lindo, é belo, olha que bonito que fica até. Tem até uns campeonatos lá no Nordeste que eles fazem, umas coisas assim diferentes. É lindo de se ver quem está de fora, mas é muito perigoso para quem está ali dentro. Para soltar uma faísca ali, ou até mesmo um embrulho de Bombril e grudar na pele e começar a queimar, é muito fácil, está embaixo ali. Por isso que mamãe tinha razão quando dizia, mas dizer para pedra não adianta nada, né? Adolescente, pedra, naquela hora é quase igual, né? Então eu, escondido, fazia. Mas aprendi porque um dia, rodando, não caiu em mim, mas caiu no irmãozinho mais chato, de vizinho da casa. E ele foi falar com quem? Com a mamãe. Filho, o que mamãe falou para você? Com fogo não se brinca. Aí eu, ainda bem sarcástico, né? Ela disse:
alguém acaba se queimando. Falei, mas não fui eu que me queimei. Falou, por isso mesmo, se fosse você só apanhava. Agora como é os outros vai ter que apanhar e ir lá pedir perdão, né? Mas tá bom, é a mãe, é assim que acontece, né? Mas eu queria lhe desafiar, o que tudo isso tem a ver com santidade? O primeiro desafio que eu queria que você pensasse a respeito de santidade é que eu e você precisamos sempre ouvir isso de Deus: não brinque com fogo, você pode se queimar. Numa tradução para nosso tema de santidade, talvez a expressão diria: não brinque com a santidade, não brinque com o cristianismo, ou não brinque com essa postura que você aceitou de ser cristão, que um dia você pode se queimar. E onde está isso na palavra? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 1. A nossa mensagem nesta noite vai girar em torno de um alerta, vai girar em torno posterior de um conselho e finalizando com algumas sugestões. E o primeiro é um alerta: não brinque com fogo. O texto de Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 1, nos diz assim, atente a sua Bíblia, talvez na sua versão um pouco diferente, talvez eu a lerei em algumas versões, corroborando com o tema. Qual a mosca morta faz o guento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultícia. Vou ler numa outra versão talvez. Da mesma forma que uma mosca morta provoca num guento perfumado um estrago e um cheiro terrível, assim também é para a sabedoria, o ser inteligente, a honra um pouco de estultícias. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem algumas imagens que são muito interessantes. Eu sou, como dizem alguns, eu sou meio, não sei se existe isso, perfumólogo. Gosto mais de perfume, né? Já tive muitos, hoje tem poucos, mas eu gosto demais. E essa semana eu tive que emprestar um perfume. Um amigo meu foi lá em casa, falou que estava sem perfume, emprestou de mim, né, Angélica? Um amigo de outra igreja foi lá em casa, falou que era um perfume, só que ele queria pegar o que eu mais gostava. Falei, oh meu Deus, né? Aí como estava acabando, falou, cara, não dá, está acabando. Falou, mas você não comprou isso? Falei, não, ganhei da minha esposa. Falei, então não pode. Ufa, fui salvo, né? Ganhei da esposa, ganhar não pode dar, né? Então, aí ele levou 2 outros lá cheinho. Aleluia, Deus seja louvado. Mas eu gosto de perfume e eu fui atrás para ver como é que a gente faz perfume. Hoje a forma da composição é mais ou menos assim: você tem a essência, você tem depois um pouquinho de óleo, você tem depois o fixador e talvez um corante, alguma coisa assim, para dar um brilho no perfume, uma embalagem bonita. Mas antigamente era só essência e óleo, não tinha essas coisas todas. Pegava-se a essência de uma flor, essência de algum ramo, de alguma coisa que desse um cheiro interessante, misturava-se ali no óleo, e estando no óleo, tudo aquilo ali virava uma porção e saía um cheiro maravilhoso. E aí esse texto que nós acabamos de ver, ele traz essa simbologia com relação à vida espiritual. Estamos ali no perfume, ou no óleo, né? E uma mosca morta, a hora que ela cai no óleo, apesar do cheiro, apesar da essência, ela acaba com todo aquele projeto que aquele homem fez. Como assim? Eu vou tentar te fazer ser mais situado. Se você olhar na sua caixa d'água de casa, 10 mil litros, e ver um cachorro fazendo xixi, ele não faz xixi por mais 100 ml na caixa d'água, o que você faz com a caixa d'água? O cachorro é limpo, é assim? Mas foi só 100 ml em 10 mil, não dá 0,001%, né? O que você faz? Um pouquinho, quase nada, imperceptível de água, de urina melhor, numa caixa d'água de 10 mil litros, você troca a caixa d'água. É o que o texto está querendo dizer. Um pouquinho de uma mosca morta, dentro daquilo que ele preparou com muito carinho, é capaz de acabar com tudo o que ele tinha. Mas o que isso tem a ver com a santidade, Isaías? Quero lhe fazer lembrar. A mosca tem a ver com impureza, simboliza a impureza que cai.
O óleo, na Bíblia, como nós temos aqui, ele é tido como a unção de Deus, a ação de Deus na nossa vida. E como resultado, óleo, e a mosca nesse caso, ou óleo, a essência, é o perfume. Que nós, eu e você, somos chamados, em 2 Coríntios capítulo de número 2, que nós somos o perfume, o bom perfume de Cristo. Que nada mais é, explicando o testemunho que eu e você damos lá fora para as pessoas. Elas precisam chegar perto de nós e falar, nossa, como está cheiroso, né? Como perfume de Cristo, nossa, como Jesus é visto na tua vida, é a mesma coisa. Por isso que nessa composição aqui do livro de Eclesiastes capítulo 10, o que está acontecendo é que a mosca ou as impurezas, aquilo que não eram para estar, acabam caindo na unção, ou no óleo, ou naquilo que Deus quer gerar em nós. Isso tem atrapalhado o nosso testemunho. Entenderam? Simples. Mas a pergunta que talvez eu e você precisamos responder é: mas o que aconteceu então para ela cair? Como que eu faço para ela não cair? Por que uma mosca caiu no aguento? Ou por que uma mosca cai num prato de sopa e acaba com toda a comida? Talvez a resposta seria muito simples: porque ela estava descoberta, só isso. Porque ela estava ali sem um pano. Talvez naquele instante o homem que estava fazendo a composição todo do seu perfume se esqueceu que ali tinha mosquito, moscas, parejeiras ou qualquer outra coisa assim ruim, e poderia cair de repente e estragar todo o seu trabalho. Não prestando atenção nisso, ele deixou descoberto, e ao deixar descoberto, a mosca caiu. Isso nos ensina é que tudo na nossa vida é processual. Tudo que você fez ou faz é processual, nada acontece da noite para o dia. Por exemplo, vou usar aqui a santificação, ela é processual. Você aceitou Jesus, justificação. Você começou o processo de santificação, ela vai aos poucos, Deus trabalhando em mim e em você, moldando-nos à imagem e semelhança de Deus, vai trabalhando no nosso caráter, processual. E vai acabar só quando formos glorificados eternamente com o Senhor. Aí vai acabar. Porém, a gente se esquece que essa atitude crescente, ela também é normal na nossa vida. Vou usar alguns exemplos. Aquele irmãozinho caiu, não foi da noite para o dia. Ele estava caindo já faz tempo. Foi processual. Ou talvez, aquele rapaz roubou, ele é um ladrão, mas não foi da noite para o dia. Alguma coisa aconteceu. Ou talvez, aquele casal se separou, foi do nada. Não foi do nada. Foram coisas que foram surgindo, acontecendo, e ninguém deu nota, ninguém viu, e aconteceu, e acabou caindo. O problema é que a gente não consegue às vezes entender que nenhum casamento, nenhuma situação dessa acaba do nada, mas ela vai acabando aos poucos. Por isso que a Bíblia fala várias vezes, e é o que eu quero que você seja desafiado a não brincar com fogo, é que por várias vezes o próprio Jesus, apóstolo Paulo e outras cartas nos desafiam sempre: vigiai e orai. Fiquem atentos, não permitam que o unguento de vocês fiquem abertos, para que as moscas possam entrar. Numa ilustração do nosso tema santidade, não permitam que a santidade de vocês, o jeito de vocês se comportarem, fiquem abertos, deem brecha, concessões a Satanás, para que ao chegar, ele desgrace, ausência de graça, tudo aquilo que nós, ou eu e você fizemos. E o grande problema é que, como na brincadeira do bombril, muitos de nós ainda andam flertando com o pecado, estão brincando com fogo. Não vivem em santidade, não querem saber de santidade. O prato está totalmente descoberto e parece que tem só mosca por ele ali, e ele está estragando o que Deus quer fazer nele, e como consequência o testemunho dele para fora não está tendo credibilidade. Tem muita gente brincando com o perigo diariamente, até mesmo não chamam mais o pecado de pecado, o pecado virou conveniência. E nós estávamos conversando esses dias num grupo de pastores sobre pecado sem perdão, aquele pecado para a morte, o pecado sem perdão. Qual que é esse? Numa das manifestações de um pastor, ele disse: o pecado sem perdão é aquele que você peca sabendo que está pecando e gosta de estar pecando. Isso é para a morte, não é? Você está morrendo devagarzinho. E quantos de nós tem pecado no nosso coração, como o Wagner colocou hoje no horário de confissão? E a gente erra a mesma coisa, erra de novo, e vai errando de novo, e a mesma coisa. O que está acontecendo? Eu pergunto para os irmãos: para que serve o Espírito Santo na nossa vida, se ele não está mudando nada em nós? E é evidente
E infelizmente nós precisamos sempre lembrar disso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, quando ele diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. E aí a questão que eu queria lhe incomodar, passar para o segundo momento: como você tem reagido ao pecado na sua vida? Você tem brincado com fogo, ou brincado com o pecado, ou você leva a sério o pecado? Essa semana, conversando com uma pessoa, ela disse para mim que ela teve um problema, caiu, foi tentada e caiu, não conseguiu se superar, mas assim que houve o problema, ela caiu em remorso, ela caiu em arrependimento, melhor. E o arrependimento a fez ter prantos, o arrependimento a fez ter sentimentos desagradáveis a respeito de si mesmo, a respeito do pecado, do erro. E eu disse para ela: eu estou feliz por esse sentimento seu. Por quê? Porque muitos de nós às vezes já estão tão cauterizados, que pecam e nem sabem mais que aquilo era pecado. O Espírito Santo não consegue mais incomodar a gente. O Espírito Santo não consegue dizer mais no seu ouvido, no meu ouvido: querido, tu está me entristecendo, isso não está dando certo. Não é assim que funciona. O segundo conselho que eu quero lhe dar: leve a sério a santificação. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, por favor. 1 Coríntios capítulo 9. Se primeiro a gente não deve brincar com fogo, segunda característica é levar a sério aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Capítulo 9 de 1 Coríntios diz assim: é um texto que mostra uma grande verdade. O que Paulo está dizendo à igreja de Corinto aqui nessa carta, a primeira carta de Corinto, é que ele mesmo se esforçava ao máximo para que as suas palavras corroborassem com as suas atitudes. Presta atenção nesse texto, olha que interessante. Capítulo de número 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Numa outra expressão, Paulo talvez está dizendo, numa linguagem do Isaías: eu me esforço o máximo que posso, eu luto contra mim mesmo até me esmorrer, ou seja, eu bato em mim, para que aquilo que eu disser para as pessoas, aquilo que eu pregar para as pessoas, aquilo que eu falar para as pessoas, eu mesmo lá fora, em qualquer lugar, com as minhas atitudes, descredibilize aquilo que eu acabei de pregar. E esse sentimento de Paulo é o que precisa estar no meio do teu coração todos os dias, porque quando esse sentimento estiver, você e eu estaremos levando a santidade a sério, porque nós estamos prestando atenção de que o meu e o seu testemunho, aquilo que nós somos para as pessoas de fora, vale muito, faz grande diferença, tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Mas o grande problema é que a gente se esquece, nós não levamos a sério, e as coisas na nossa vida param, e elas param por alguns motivos. Eu queria colocar para você. Por quê? Porque para ver o Senhor, para ter acesso ao Senhor, para conversar com o Senhor, você precisa ter santidade. Olha o que diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ah, faz tempo que eu não consigo ter aquele... Irmão, santidade. Então, por você não levar a sério, você perde de ter acessos reais e verdadeiros com o Senhor. Mas a segunda que eu queria colocar isso: se você não leva a sério, você vai perder coisas maravilhosas que Deus quer fazer na sua vida. O texto, Josué capítulo de número 3, versículo 5. Josué disse ao povo, preste atenção: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Você está esperando Deus fazer uma coisa maravilhosa na sua vida? Gostoso, né? Esperar, né? Mas o que você está fazendo para isso? Cadê a sua santificação? Cadê a sua preparação? Como nós nos preparamos, nos desenvolvemos nessa proposta toda, para colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, estou nas tuas mãos, faça a tua vontade, porque eu quero levar a sério a santidade. E muitos estão sofrendo porque não estão levando a sério a santificação. O próprio texto de 1 Coríntios capítulo 11, que nosso pastor Carlos mencionou hoje pela manhã: muitos estão doentes, mortos e até mesmo fracos, porque falta levar a sério a vida cristã. E o fraco, o doente e morto não tem a ver com a vida física tão somente, mas tem a ver com o que nós somos como realidade. Mas se levar a vida, a santificação a sério, é uma proposta, é um conselho
eu quero lhe dar algumas sugestões muito simples para a gente encerrar. Não adianta a gente ficar aqui conversando sobre santidade e a gente se esquecer que amanhã o Isaías não vai estar com vocês. Amanhã eu não vou mandar essa mensagem por WhatsApp para você, ou por mensagem, falar, lembra, opa, estou aqui. Não dá para fazer isso. Lê do engano seu, achar que, então amanhã eu estou livre. Não. Eu tenho um certo diálogo, eu tenho um feeling, ou linha direta, né? Digamos, com o próprio Deus, e você também tem isso, da qual disse para mim que o Espírito Santo na sua vida tem esse serviço, né? É mentira? Você não precisa do Isaías para falar que está certo ou errado, você tem o Espírito Santo. Ele habita em nós e diariamente Ele te avisa, Ele te mostra, Ele te fala. Agora o grande problema é que nós estamos tão ocupados com tantas coisas que nós esquecemos de dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. E eu queria lhe dar algumas sugestões concretas no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 7. Abra a sua Bíblia ali também. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Eu queria que você observasse na sua Bíblia, talvez está como a minha, alguns textos anteriores. Olha o que Deus quer para você. Eu vou ler alguns versículos anteriores, capítulo 6, versículo de número 16. Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse. Nós somos o quê? Santuários de Deus vivente. Então o Espírito Santo está em vocês. Olha o que Ele diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e não vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí o versículo 1 do capítulo 7 diz assim: tendo, pois, amados, tais promessas, as que acabamos de falar, ou seja, já está cheio dessas promessas, o que acontece? Purifiquemo-nos de toda impureza. Lembra da mosca? Tanto da carne como do espírito, física e espiritualmente, aperfeiçoando, talvez numa outra proposta e linguagem, perseverando no que? A nossa santidade no temor do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui em Corinto, ele vai dizer para mim e para você que a gente precisa perseverar, lutar e viver diariamente a santidade. E eu coloquei algumas dicas para você aqui, para a gente finalizar nesta noite. Como que eu posso fazer isso diariamente, Isaías? Uma dica para você: permaneça unido no Senhor. Livro de João, lá no capítulo de número 15, versículo 4, vai dizer: se permanecerdes em mim, e minha palavra permanecerdes em vós, pedirdes o que quiseres e vos será feito. E aí você tem Jesus explanando toda essa possibilidade. Permanecer em Jesus, não fica longe dele não, não sai de perto de Jesus não, não é uma boa ideia. Segunda dica: amando como Ele nos amou. Santidade tem resultado aí. Terceira, fazendo concreto esse amor em suas diversas manifestações. Vai almoçar? Muito obrigado por ter me servido. Vai passar no pedágio? Obrigado por me abençoar. Ah, mas não é justo. É para amar. No fiel cumprimento das minhas responsabilidades diárias, como por exemplo, eu saio daqui às vezes, esse semáforo aqui na frente da igreja é chato, porque não tem ninguém. Ele fica vermelho na hora que você vai sair, né, Guto? Para nele. Já tive o erro de fazer isso, de passar o irmãozinho lá do lado, viu? Furando o semáforo, pastor. Faz isso não, eu não paro mais. Agora eu paro, não faço mais, eu paro. Para nele. Responsabilidades diárias, testemunho. Fazendo tudo por e para o Senhor. Qualquer coisa que você fizer, faz para Deus, para glorificar a Deus. Mais uma dica: fazendo de todos os meus atos uma liturgia contínua, como nós falamos no início do culto. Onde você estiver, está cultuando a Deus, sendo fiéis no pouco. Obrigado, Senhor, porque essa semana nós não comemos carne. Glória seja dada a Ti. Fiel no pouco. Pondo os meus talentos a serviço dos outros. O que você sabe fazer? O que Deus tem te dado para fazer? Lançando-nos cada dia a corrida com os olhos fixos na meta, Jesus.
despojando-nos dos nossos vícios e revestimentos das nossas virtudes, revestindo-nos das nossas virtudes, sendo elas de Cristo para nós. E para a gente encerrar, mantendo-nos em vigilância e oração para não cairmos em tentação, levantando-nos em nossas quedas e perseverando nas lutas de cada dia. Até porque, se eu e você ficarmos com a ideia de santidade ser um desafio para um, para outro, sinto muito em te dizer, meu irmão, santidade é um desafio para mim e para você. Agora o que nós vamos fazer com isso? Eu não posso dizer e eu não posso fazer nada, é você. Sou eu que levei uma bronca do irmãozinho perto do semáforo. Deus falou comigo, isso não é santidade. Você está descredibilizando aquilo que você prega. Então para no semáforo. Mas não tem para no semáforo, ok? E o que Deus fala para você? Para no semáforo? Muda comportamento? Respeite os teus pais? Ame a quem te odeia? Tenha mais paciência? Qual que é a ação de santificação que Deus tem requerido de nós, individualmente e de nós quanto igreja? Feche teus olhos, vamos nesse instante orar. Eu quero pedir ao conselho da igreja que vem à frente, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, mas antes nós vamos orar. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz. Queremos lhe agradecer, Senhor, porque ela tem liberdade de falar aos nossos corações. Ela atribula os confortados, mas também conforta os atribulados. Ela nos dá sustento, ela nos dá paz, ela nos dá alegria, mas também ela nos exorta, ela nos dá instrução, ensinamento, para que possamos cada vez mais ser conforme a Tua imagem e Tua semelhança, Senhor. Por isso, Pai, essa declaração de amor do Senhor para todos nós sobre santidade, santificação, possamos colocar em prática aquilo que estamos vivendo, experimentando, para que possamos não somente lhe ver e experimentar maravilhas em nosso meio, mas também, ó Deus, cumprir o Teu projeto, o Teu sonho para a nossa comunidade e para cada um de nós individualmente. Por isso, ó Pai, desafie cada coração com o Teu Espírito Santo. Diga ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, que haja testificação do Teu com o nosso, daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que é necessário ser transformado, daquilo que precisamos repensar, e assim tomar uma atitude como resposta à Tua palavra aos nossos corações. Cuida de nós, Senhor, ajuda-nos, é a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai, amém.